Agora a gente está no nosso terceiro episódio. Lembrando que ainda, quem não viu os outros dois, volte lá, veja, que está bem interessante. E a gente vai dar continuidade. Meu nome é Amanda, eu faço parte do Projeto Acolher, que é um projeto que é do Instituto Solidário com parceria da Repchai. E agora a gente vai estar num momento muito bom, né, que eles vão estar fazendo algumas perguntas para mim, de algumas dúvidas ou alguma coisa que eles queiram compreender melhor. Eu vou estar aqui para compartilhar um pouquinho do que eu sei, tá certo? Vamos lá, minha gente. Cuidado, tá? Não perde Vamos lá. A senhora diz que trabalha no Projeto Acolher. Então, o que é que esse projeto faz aqui dentro da comunidade? Sim. Pronto. O Projeto Acolher, ele está localizado aqui, né, em Recife, né, Pernambuco, aqui no bairro de Coqueiral, em Pernambuco. E o projeto, ele tem como objetivo dele a prevenção da gravidez na adolescência, né? Esse projeto, como é que a gente faz esse trabalho de preventivo? A gente vai nas escolas, a gente vai em instituições, em projetos também sociais, como o nosso, e em algumas organizações que trabalham com esse público. E a gente faz esse trabalho mesmo informativo, né? Tanto no processo da própria gravidez na adolescência, quanto as ISTs, né? Que é as infecções sexualmente transmissíveis, como também nessa informação, trazendo essa informação de planejamento familiar também, né? Às vezes a gente vai com alguma pessoa da área de saúde, eu não sou da área de saúde, né? Eu trabalho com adolescente há muitos anos e a gente também vai com algumas pessoas da área de saúde, vai com farmacêutico, também a gente faz essas palestras. E aqui no Instituto, a gente trabalha com 18 meninas que passaram por esse momento de estar grávida na adolescência. Então, como é esse trabalho com essas meninas? A gente, no primeiro momento, a gente faz esse acompanhamento do pré-natal, como é que está sendo esse pré-natal, como está esse acesso na rede pública, se ela conseguiu fazer os acompanhamentos pré-natal direitinho, se está faltando alguma coisa, a gente tem esse acesso ao posto, né? Elas fazem esse processo no posto. A gente faz esse acompanhamento nutricional também com a nutricionista que vem aqui dar palestra. Um advogado vem aqui também dar palestra sobre os direitos dela, né, do bebê também, essa parte também de registro, como elas podem, ou de registro, ou de pensão alimentícia, que às vezes isso precisa ocorrer, né? E também a gente tem assistência social aqui no projeto, no Instituto, né, que também dá esse suporte, falando sobre o Bolsa Família, toda essa área de assistência social, que elas têm um perfil, né, para elas terem esse acesso, né? E assim, sempre que a gente tem a oportunidade de trazer alguém, agora a gente já tá articulando, né, uma enfermeira que trabalha lá no Hospital da Mulher, ela vai estar fazendo aqui um trabalho de planejamento familiar por esses dias, agora em fevereiro ainda ela vai estar aqui. Então, tudo isso é para que o conhecimento, para que ela tenha acesso às informações e ela possa, com essa informação, melhorar a qualidade de vida dela e dos seus filhos, né? Da sua família. Então, é maravilhoso, além de uma coisa que elas sempre falam, que é a rede de apoio. Virou uma grande rede de apoio. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp e lá elas dão suporte uma à outra, né? Elas falam das suas... eu estou com dificuldade no bebê, isso. A outra, não, usa isso. E elas se ajudam mutuamente. Inclusive, tem encontros toda semana aqui no Instituto. A gente tem encontro com elas, onde a gente também pode estar compartilhando as experiências e também fazendo esses momentos de conhecimento em todas as outras áreas, né? De higiene do bebê, etc. e tal. Mas é muito bom. Muito bom, muito bom. Então... o Projeto Acolher, ele tem uma expansão muito grande em relação à mãe, ao bebê, toda essa questão da gestação e a prevenção de doenças e tal. Mas, por exemplo, no episódio anterior, a senhora disse que chegou uma mãe com 13 anos. Sim. E como é receber, ter esse cuidado? Porque é uma coisa muito delicada. Sim. E que eu acho que a gente precisa olhar com um olhar de cuidado e não com um olhar de julgamento. Sim. Então, como é receber isso? Na verdade, essa menina que veio aqui, ela não faz parte do projeto. Ela esteve aqui com a mãezinha e a gente pôde dar uma primeira palavra. O projeto, ele inicia aqui do Instituto.
é a partir de 15 anos até 20 anos. Ele tem essa idade, né? Então, quando essa mãezinha veio falar comigo, aí foi uma questão que ela veio trazer. A gente participou de uma mesa redonda, teve outras meninas que estavam grávidas nesse dia. Essas meninas não são do projeto, é como eu disse a você. O trabalho, a gente faz o trabalho de prevenção, mas também quando a gente tem a oportunidade de dar um suporte a essas mães, porque o projeto ele tem uma quantidade de pessoas específicas, inclusive está abrindo vagas agora, né? Novas vagas, né? Mas ela tem uma quantidade de pessoas específicas, porque a gente faz um acompanhamento a partir do 5º mês. Então, no caso dessa abertura de vaga agora, na faixa etária de 15 a 20, e ela tem que estar até com 5 meses. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer fazer esse acompanhamento. Porque, vamos supor, se eu colocar uma menina que já está no 8º mês, depois que ela tem um bebê, ela tem que passar um período sem estar vindo. Né? Não é isso? Sim. Porque ela vai estar no suporte bebê. E ela precisa a gente quer fazer como um treinamento, exemplo. Né? Trazer alguns conhecimentos que vai ser importante para a vida dela, tendo em vista que ela está iniciando, algumas já estão na 2ª gestação, mesmo sendo jovens, né? Sendo adolescente até, né? Mas a maioria está no 1ª gestação. Então, a gente vai passar contribuir para esses conhecimentos, então precisa estar dentro dessa faixa etária. E nesse caso dessa mãezinha que veio aqui, não. Então, a gente pode dar essa contribuição para elas, mas essa bebê não está inserida. Mas isso é importante. Independente, quando chega aqui, a gente faz esse acolhimento, a gente dá esse suporte. Inclusive, essa menina recebeu algumas coisas que a gente pôde, nesse momento, dar esse suporte a ela, né? Para o seu bebê, porque ela não tinha. Então, nessa situação. Entendi. Muito bom. É muito bom. Eu tenho uma pergunta também, que é essa aqui. Existe algum projeto nas políticas públicas sobre a gravidez na adolescência? Nas políticas públicas, geralmente, o governo, é o que eu vejo, né? Pode ser que tenha mais coisa, minha gente, mas se tiver, depois eu trago aqui para vocês, tá certo? Eu volto para trazer para vocês. Mas eu vou falar o que é que eu tenho acesso, né? Geralmente, o que eu vejo nas informações que eu tenho é que existe, geralmente, todo mês de fevereiro, existe a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que é no mês de fevereiro, que antecede o Carnaval. Então, sempre tem essa campanha a nível nacional. E o governo ele fala sobre essa questão a nível nacional nesse período. Então, ele traz algumas informações. Eu vou dizer assim, que eu comecei a ver isso mais agora que eu trabalho dentro desse público. Né? Porque até então, eu sempre trabalhei com adolescente, eu não via, não é uma coisa que eu vejo que é muito divulgada, eu não sei se eu estou errada. Vocês já viram? Não, eu nunca vi. Não. Pronto, é o meu caso. Por que eu vejo? É como se eles, assim, eu não sei, eu estou falando de mim, né? Talvez eu estava pouco informada. Eu não vejo uma campanha assim em massa sobre isso. Né? O que eu vejo é que eles fazem e fica lá guardadinha e eu acho que as escolas, né, têm acesso. Eu acredito que as escolas devem falar. Eu não sei se falam nesse período, até porque, olha, coincide. Veja, é um período estratégico porque antecede o Carnaval. Mas não é um período estratégico porque inicia as aulas. Então, quando inicia as aulas, é aquele vucu-vucu, né, minha gente? É verdade. Né? Então, seria a semana da campanha. Isso. Né? Mas isso não, eu acredito que talvez seja tímido nas escolas. É ruim por conta disso, né? Porque, inclusive, eu vou nas escolas nesse período e eu vejo dificuldade dos próprios diretores me atenderem porque eles estão em demanda de começo de ano. Tá aquele monte de gente lá querendo ver as séries, a turma, essas coisas. E no mais, existe o quê? Existem os centros, né? Vamos supor, alguns órgãos públicos, como o NASF, que ele é voltado, né, para essa área de saúde da família. Né? E, então, ele provavelmente deve ter algum tipo de intervenção também nessa área, porque se um adolescente ele precisar de algum suporte dentro dessa área, e no CRAS, no NASF, que são os órgãos que atendem, né? No Conselho Tutelar, dependendo do como for isso, eles atendem nesses órgãos, entendeu? Entendi. Mas se tiver alguma coisinha a mais, depois eu volto para usar. Mas agora, no momento, só tenho para responder isso. Também tem outra que é assim. Qual a atitude da adolescente grávida deve tomar sendo ela pobre e sem a ajuda do pai da criança, né? Caso engravidou ela,
Mas, como eu disse, meteu o pé na bunda e foi embora. Uhum. Qual a atitude dessa adolescente grávida? O que ela deve fazer? Veja, a adolescente primeiro vai precisar de ter suporte de alguém. E o interessante é que esse suporte inicie com a família. A família precisa apoiar essa adolescente, né? E essa adolescente, ela também precisa de ter o suporte e precisa fazer um acompanhamento de pré-natal, porque isso é de extrema importância. Por quê, minha gente? Porque o corpo da adolescente, muitas vezes, dependendo da idade, ele nem está formado, ele nem está pronto para receber aquele bebê. A gente sabe que quanto mais maduro o corpo, do seu corpo, porque, veja, a adolescência ele está em formação, né? O útero, o ovário, está tudo lindinho, maravilhoso, está tudo na formação. Ela passa a se... Geralmente as meninas, nem tem idade, que agora até 9 anos as meninas já menstruam, né? Tem menina que engravida com 10 anos, que a gente viu, e tem menina que engravida com 10 anos de idade. Essa é uma outra questão, né? Que é a questão de abuso e de estupro de vulnerável, que isso aí, que é uma questão que a gente não discute, que não falam isso para os meninos, né? Porque meninas abaixo de 14 anos que ficam grávidas, a Constituição, ela diz isso, que isso aí é um abuso, é um estupro de vulnerável. Porque ali é praticamente uma criança, né? Então, essas questões é importante também debater entre os jovens. Porque, às vezes, o adolescente pensa, não, eu vou ficar, essa é uma transa para mim. Nem tem noção disso, nem sabe. E tem uma relação sexual, um menino de 16 anos, tem relação sexual com uma menina de 13 anos, ou um homem, né? Um jovem de 18 anos tem, é outra questão ali, né? Que é uma questão já que vai ter que ser por outros caminhos, né? Mas, sem falar nisso, é importante esse suporte da família, né? E existe os locais certos para a menina ir, para fazer o pré-natal, para ter esse acompanhamento. Inclusive, tem uma coisa que as gestantes não sabem, que é que quando uma mulher fica grávida, ela pode, dependendo da situação, né? Que não tem esse negócio dependendo da situação, não. A própria mulher pode pedir uma pensão alimentícia, que eu não sei o nome não, que eu esqueci. Eu sabia, mas esqueci, me desculpe. Mas é como se fosse uma pensão alimentícia gestacional, como se fosse assim. Eu não lembro o nome. Mas depois ele pode botar ali embaixo com o meu nome. Eu não sei nem o nome dele. Mas o que significa isso? É porque essa mãe precisa ser nutrida até o nascimento do seu bebê, que muita gente nem sabe disso. É verdade, eu não sabia. Falta de divulgação, como o Caras falou. Muita coisa é falta de divulgação. Então, essa mãe pode ser amparada, né? E também, após o seu nascimento do bebê, todo aquele processo da certidão, né? Então, é importante que essa jovem seja instruída para essas coisas, né? Seria para ela não estar pensando nada disso, né? Seria para ela estar bem, estudando, tendo conhecimento. Mas, quando acontece de ter uma gravidez precoce, a gente vai precisar tomar todas essas atitudes. E esses locais são locais importantes para que ela recorra, né? Principalmente na família, o apoio da família. Levando em conta a experiência da senhora com esse grupo de adolescentes, de mulheres que engravidam, que é uma roda totalmente feminina, né? Sim. Se eu não me engano, só tem um pai que é presente. Não. Na verdade, eu me surpreendi com ele aqui, porque no dia da inscrição, ele foi o único pai que veio. Sim. Ele é muito atuante com ela. Pois é, aí é exatamente isso. Como você acha que deveria ocorrer essa direção de papéis e obrigações na hora da conversa sobre educação sexual, já que são funções diferentes entre o homem e a mulher, entre esses dois gêneros? Certo. Infelizmente, nós vivemos num mundo machista, né? E toda essa carga, inclusive a carga da gravidez fica com a mulher, a carga da educação fica com a mulher, a carga que a mulher não educa direito, que não faz, né? Sempre, se for negativo ou positivo, tudo tá com a mulher. Geralmente o povo arruma muita coisa negativa, né? Para falar sobre a mulher. Porém, eu acho que as famílias hoje precisam educar. Eu acho que é uma questão tudo da educação. Porque se uma família consegue conversar com os meninos referente a o que é uma família, que existe responsabilidade, que existe compromisso com essa família. A família é o pai e o filho. Exemplo, se não for não formar uma família
pai, mãe e filho, mas o seu filho vai ser vínculo para sempre. Filho é vínculo eterno. Não vai existir ex-filho, existe. Não. Eu sou ex-mãe. Não existe. E mesmo quando o nosso bebê não está mais com a gente, vamos supor, né? Acontece. Não existe ex-mãe. É mãe. Ela vai ser mãe para sempre. Né? Desde mesmo que aquele bebê não continuou. Ela vai ser mãe para sempre. E ele também. Então, precisa as famílias, as escolas, começar a trabalhar isso na vida dos meninos, para esse compromisso, para essa responsabilidade, para saber que aquilo ali é uma vida, não é um objeto. Que a gente bota ali e fica aí quietinho. Não é. Ele vai ter toda uma questão psicológica, emocional, que vai percorrer o resto da vida dele, que ele precisa daquele afeto. É a obrigação do pai dar afeto ao filho, a ter esse contato com o filho. O filho tem direito a isso. É interessante, né? A gente pensa, não, o pai não quer nem saber. Não tem isso, não quer nem saber. O filho tem direito a esse acesso à afetividade, né? Que às vezes nós, eu vejo muito que, eu tenho casos no meu grupo, que as meninas dizem, eu não quero nem que ele chegue perto do meu filho. Eu disse, olha, mas é direito, você que sabe se seu filho não quer estar perto do pai? Quando ele crescer, ele vai dizer, mãe, por que a senhora não deixou eu estar mais perto do meu pai? Exemplo. Entende? Porque ali é um ser pensante, ali não é um objeto. Então, aquele filho precisa dessa aproximação afetiva. E isso também é uma questão de educação, das escolas dizer isso para os meninos, né? Dos pais dizerem isso para os meninos, educarem seus filhos, dessa responsabilidade e desse afeto e dessa área emocional que a vida a dois, quando a gente tem uma relação que torna outra vida, ele vai ter para sempre, entende? Eu acho que é educação mesmo, é informar, ensinar em todos os âmbitos. Onde tiver um local que trabalhe com um adolescente, né, precisa só falar isso para os meninos, né, trazer essa consciência. Com certeza. A gente falou agora dessa base emocional, então a gente pode dizer que é uma pirâmide. Quando, por exemplo, a mulher e o homem, eles formam um casal e ali eles já vão ter um vínculo afetivo, e principalmente quando tiverem uma criança. Então, é um vínculo que precisa estar sempre ligado. Sim. É aquela história, porque, veja, às vezes, que eu vejo também, né? Eu vejo muita coisa. Eu adoro ver coisa. Mas eu vejo porque é a vivência, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Olha, gente, eu amo trabalhar com adolescente. Eu agora estou nesse processo com adolescente grávida. Mas é muito bom eu poder poder ver e poder contribuir na vida delas, para trazer uma consciência, porque às vezes a gente age muito por emoção. E quando a gente é adolescente, porque o cérebro nem está maduro ainda, minha gente. É muita coisa na cabeça do adolescente, ainda mais tem uma responsabilidade de um filho. E uma coisa que eu falo muito para minhas meninas e para qualquer pessoa que chega, uma mãe, vamos supor, quando você não cria esse filho junto com o pai, você nunca pode estar falando mal do pai para o filho. Isso é ruim. É verdade. Isso é péssimo. Por quê? Primeiro que é alienação parental. A gente não pode fazer isso, né? A gente não pode, porque isso aí é a lei que diz, né? E segundo, você pensa, não, porque é alienação parental, mas o pai não presta. Não é questão que ele não presta, é questão que ele é pai do menino. Entende? É aquela história, existe algo que é além de só uma questão pessoal dos pais, né? Ali é um ser. Ali a gente tem que... Porque eu digo que é quando uma mãe, ela, de certa forma, não é que ela vai impedir do filho conhecer o pai, porque o filho vai conhecer de todo jeito. Vai chegar o tempo da maturidade que ele vai saber, poxa, isso aqui foi errado que meu pai fez. Mas isso aqui meu pai é legal, né? Ele vai saber. Não precisa a gente querer expor de todo jeito. Mas a gente tem que preservar a mente da criança. Não é expor a mente da criança. Porque quando você começa a falar de alguém que está lá, ó, que o sangue corre na veia dele, você vai trazer uma má formação na cabeça da criança, né? É verdade. Eu acho que e às vezes tem... E vai ter uma consequência. Porque futuramente, né, ele vai trazer várias coisas, várias questões que podem até prejudicar a vida dele e os relacionamentos dele. Então, a gente, né, geralmente que as mães ficam... Às vezes ficam os pais, viu, com os filhos, né? Mas, geralmente, as mães precisam ter esse cuidado com o filho. Porque ela pensa que, não, eu vou falar tudo pro menino, né? Conhecer quem é o pai. Que não tem nada a ver. Mas você vai prejudicar seu filho. E a nossa obrigação, como pai e mãe,
é preservar a mente dessa criança. Porque ele não tem nada a ver com as minhas escolhas. Muitas vezes é aí que nasce o sentimento de rejeição, né? Da Sim, criança. sim. Eu não me quiseram. Meu pai achava que eu não era suficiente para ele ficar por perto. E daí, né, pode criar uma depressão, uma ansiedade, né? É verdade. Pode causar grandes consequências, assim como na vida da mãe, mas também da criança, né? Da criança, é verdade. Então a mãe não deveria, como a senhora falou, não deveria expor, por mais que o pai esteja errado, Sim. mas não deveria expor, né, dessa maneira. E nem pedir esse acesso. Porque isso é direito da criança. Isso. Entende? Sim. Mas É importante orientá-la, falar né, de isso. forma correta, Sim. não criar, porque é capaz da criança criar ódio, né, do pai, criar ódio da família do pai, em vez de, né, independente de tudo, amá-los, porque, né, a criança vive por causa do pai, né? Quando chega uma faixa etária, a criança começa a fazer algumas perguntas. Ô, mãe, por que isso? Por que aquilo? Você vai poder dizer, você não vai omitir. Sim. Vai dizer, olha, foi a questão disso. Isso é certo, porque eu gosto de fazer pergunta. Meu filho se arreta. Eles vão, por que eu faço uma pergunta, eu só não respondo com outra pergunta? Mas é porque é a melhor forma de você ver o que a pessoa está verdade. pensando para você dar a posição certa. Mas, quando essa criança começar a indagar algumas coisas, você vai poder ter, olha, ele fez isso. Você acha que isso foi certo? Não. Pronto. Então, por isso que foi assim, assado. E você vai falar de uma forma mais tranquila. Não significa que a criança não vai saber nunca que o pai, Mas vai ser exemplo, mais quis rejeitar. Exemplo. Sim. Né? Houve a rejeição. E às vezes o pai não está nem não é que está rejeitando o filho. Ele não quer aquele ambiente ali. Porque ele também não foi formado. A cabeça dele não estava formada para aquilo. Entende? Mas as escolhas certas vai trazer. As escolhas incertas, erradas, vai trazer consequências também que depois você não tem como correr. E quando trata de vida, não tem esse negocinho que agora eu não posso, não. Vai ter que poder beber, vai ter que se arrumar, vai se ajeitar o juiz para poder organizar, que a criança não tem nada a ver. É verdade. Exatamente. A criança é um fruto, mas que ela não sabe de nada do que aconteceu antes. É verdade. Ela vive, É ela inocente, vem de né? uma nova história. Então, mas voltando esse antes dessa história todinha. Como um adolescente, um jovem, pode fazer para, por exemplo, não se prevenir, mas se ele for um adolescente que ele escolheu toda vez eu esqueço a palavra. Ele escolheu não fazer sexo, Certo. mas ele tem essa pressão social em cima dele. Como é que ele pode arranjar meios de fuga para não fazer? Assim, no sentido da pressão social ou dele não querer fazer porque ele tem essa mente de viver uma vida... Das duas formas. Certo. Eu acredito assim, ó. Eu acredito que quando você tem um conhecimento da palavra, você vai optar. Se você acha que aquilo é fazer a vontade de Deus, você vai optar fazer aquilo. É fácil? Não. Mas é impossível também não. Também não, eu tenho propriedade, posso falar. Não é impossível. E, nesse caso, como poder me sair disso, vamos supor, de uma pressão, vamos supor, eu sou cristã, eu optei manter uma vida pura em relação à sexualidade, a sexo, e quero me manter sem ter relação sexual até o casamento. Eu optei por isso, beleza? Mas eu estou naqueles processos difíceis, né? De fogo aumenta, o fogo diminui. Isso mesmo. Esse processo hormonal. Qual é a dica que eu dou para os adolescentes? Tá assim, geralmente um tá, outro não tá. Ou então os dois tá. Se tá assim, faz outras atividades. Em vez de estar junto, namorando, beijando, vai andar, vai pro cinema. Se você quer conseguir passar esse período, quando tá com o fogo levantado, o fogo tá demais. Vamos embora pro cinema. Vamos fazer outra coisa, vamos andar no parque. Vai fazer outra coisa. Vai estudar a palavra, vai fazer outra coisa. Consegue, né? E em relação à pressão social de um jovem, quando eu me lembro quando eu era adolescente, a menina disse assim pra mim, olha, quem casa virgem, disse pra mim assim, quem casa virgem trai o marido. Eu disse, ixi, se é, porque tem que experimentar. Vê a cabeça dela, né? Olha que eu só não tenho lá de trás. Mas vê, lá de trás já tinha esse pensamento. Mas eu fiquei olhando assim, eu disse, meu Deus do céu, misericórdia. Beleza, aquilo ali não me afetou, não. Aquilo ali não me afetou em nada. Né? O que eu tinha na minha cabeça, continuei. E foi até o fim. Foi fácil, não. Tinha um movimento estranho? Tinha. Um movimento estranho, opa, vamos fazer outra coisa. Porque é assim, o ideal, eu penso assim, certo? É muito bom quando você se relaciona com uma pessoa que pensa igual a você. Porque quando você estiver com o fogo muito alto, a pessoa vai dizendo, opa, vamos com calma, espírito iluminado, vamos.
Quando a outra, quando ele tiver, você dizer, opa, acalma os ânimos, você tem isso. Porque quando você tem um relacionamento, é aquela história do jogo desigual, né? Mas isso existe, minha gente. Que você namora com uma pessoa que ela não tem a mesma visão que você, é difícil, porque o cara quer. A menina quer e você... Como é que você vai lidar com isso? É mais difícil, mas é só uma dica, tá, minha gente? Porque isso aí, a vida que vai dizer, os processos, né, das escolhas. Uma dica boa. Acabaram aí? Mais alguma pergunta? Eu tô não satisfeito? Não, acho que não. Tem mais não? Não. Então, pronto, eu amei. O que é que vocês acharam desse momento, minha gente? Fala aí, vai, eu quero ouvir. O que é que vocês aprenderam nesse momento? O que foi legal pra vocês? Ou se teve alguma coisa que marcou vocês? 5 minutos. 5 minutos. Eu acho que foi um momento muito bom em que a gente conseguiu aprender muita coisa, mas a gente não só conseguiu aprender muita coisa pra gente, mas como a gente conseguiu trazer muito conteúdo para os pais e para outros adolescentes. Legal. Foi uma coisa muito informativa, bem informativa, né? E eu creio que, além de aprofundar o nosso conhecimento, né? Que acredito que cada um aprendeu uma coisa aqui, vai também aprofundar o conhecimento de outras pessoas. Legal. E creio que isso vai ser uma grande mudança, né? Na nossa sociedade, nossos bairros, até mesmo nas escolas. Sim, legal. Foi ótimo ter sido um canal para, através da senhora, a gente conseguir fazer alguma diferença. Fez muito, viu? Até pra mim. Eu amei. É porque, olha, toda vez que eu tenho experiência com adolescentes, eu sempre aprendo para poder passar para outros, né? Minha vida hoje é essa. Poder trazer alguma palavra e aprender com vocês, porque a gente aprende muito. Eu quero agradecer vocês terem vindo. Foi muito bom para mim. Foi muito maravilhoso. Eu amei. E me surpreendi, né? Porque vocês são muito... Vocês são demais, viu? Adorei. E também quero agradecer a todos, né, que puderam compartilhar agora esse momento, puderam presenciar esse momento. Eu sei que vai trazer algumas experiências e alguns conhecimentos que talvez você nem pensou, porque como veio dos adolescentes e a forma deles pensarem, é interessante a gente saber isso, os pais, né, e os próprios adolescentes. Foi uma linguagem muito deles e foi muito bom, foi muita experiência que foi trocada aqui, muito boa. E eu espero poder a gente ter outros momentos como esse. E que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, estamos aí às ordens. Instituto Solidário, tá? Beijo.